Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje queremos, de uma forma conclusiva, fechar a nossa reflexão do isolamento, você e o corona. Esse é o nosso último sermão nesta epístola, neste nosso contexto de reflexão. Que o Senhor abençoe e que possamos terminar com o espírito de louvor, de adoração, de satisfação que vai ser proporcionada pela palavra do Senhor. Vamos morrer? Talvez. Baseado em Filipenses capítulo 1, 20 a 25. Oremos. Senhor Jesus, pedimos a Tua graça, a Tua bênção ao longo da nossa pregação hoje. Queremos entender a Tua vontade num contexto de muita morte em que nós nos encontramos. Não sabemos qual será o nosso destino, a nossa sobrevivência nos próximos tempos. Nos dê uma perspectiva clara a respeito dos nossos desafios. Amém. Vamos morrer? Talvez. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Jesus chorou. Jesus chorou. Essa narrativa foi retirada de uma passagem dada na ocasião da morte de Lázaro. Jesus chorou em João capítulo 11. Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Isto significa, queridos irmãos, que a morte, ela não é natural a nós. A morte nos incomoda, a morte nos perturba. Se Jesus Cristo agitou-se e perturbou-se no seu espírito a ponto de chorar diante da morte de Lázaro, quanto mais nós. Quem já experimentou de facto a morte diante de si sabe o que é agitar-se no espírito e perturbar-se na alma. Jesus chorou. Jesus chorou porque a morte não é normal. Não era para ser assim. A morte entrou quando os nossos pais, Adão e Eva, romperam com a sabedoria de Deus, deram as costas a Deus, passaram a viver a partir do seu próprio entendimento, passaram a viver a partir da sua própria perspectiva. A morte entrou, o caos se instalou e essa triste realidade passou a fazer parte da nossa existência. Mas não era para ser assim. E nós ficamos incomodados e perturbados porque o número de mortes tem sido muito alto nos nossos tempos devido à pandemia Covid-19, que nós já vamos nos acostumando com a morte. Parece que é algo normal, é algo natural. Mas a morte não é normal, a morte não é natural, a morte não deveria fazer parte da nossa existência. É isto que nós queremos hoje entender, o lugar da morte na espiritualidade cristã. O apóstolo, ele diz o seguinte, em Filipenses 1, 20 a 25, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo num corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça num corpo. Convencido disso,
Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. O apóstolo, ele está preso e preso ele aguarda sentença de morte. Ele espera ser executado e ele não sabe se vai voltar. É neste ambiente em que ele vê a morte diante de si que traz essas reflexões para a nossa consideração. E no versículo 20, ele apresenta uma determinação e duas possibilidades. Ele diz: com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Cristo será engrandecido em meu corpo, esteja eu vivo ou esteja eu morto. O apóstolo, ele tinha uma única determinação, e a sua determinação era de viver para a glória de Deus. Não importa se ele continuaria vivo ou se ele continuaria morto. Este propósito era inabalável, essa determinação era inegociável, era profunda. E ele estava diante de uma morte iminente e ele carregava consigo este propósito de vida. Eu penso que, diante da possibilidade que nós temos da morte, vale a pena abraçarmos sempre essa determinação de que Cristo será engrandecido nas nossas vidas. Quer estejamos vivos, quer estejamos mortos. Não importam as circunstâncias, nós viveremos sempre para a glória de Deus. No versículo 21 ele diz: viver é Cristo, morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu continuar a viver, eu viverei para Cristo. E se por acaso eu morrer, esse morrer será um ganho. Este morrer será um lucro de toda a minha vida com Cristo que eu tive aqui na terra. Mas ele admite a possibilidade da morte. Porque se morrer é lucro para o apóstolo, é porque ele considerava a morte uma possibilidade. Qual é o lugar da morte na nossa fé? Se de fato a morte é uma possibilidade, como entender a morte na espiritualidade cristã? Hebreus capítulo 11 diz: pela fé, homens de Deus no passado conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Estes homens, diz o texto, que o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. O mundo não era digno deles. Esses homens que obedeceram a Deus, que amaram a Deus mais do que as próprias vidas, que experimentaram a morte por amor a Deus. O mundo não era digno deles.
Estes homens, diferentemente daquilo que muito hoje se ensina, hoje a espiritualidade cristã, o mundo evangélico gospel, consumista, capitalista, propaga uma mensagem de bem-estar, de felicidade, de prosperidade, de sucesso, de vitória. Mas à luz do texto que nós acabamos de ler, percebemos que cabe perfeitamente na vida cristã o isolamento, a dúvida, adversidades, fracasso e morte. Hoje, pregar a respeito da nossa fragilidade e tentar compreendê-la na espiritualidade cristã é um sinal de fracasso. Isso desagrada as pessoas. Não é o que as pessoas querem. Não é o que as pessoas estão à busca. Infelizmente, essa espiritualidade que só nos ensina o bem-estar, a felicidade, a prosperidade, o sucesso e a vitória, ela não nos prepara para os piores momentos da vida. Ela não nos prepara para as coisas mais difíceis da vida. Essa não é a verdadeira fé que os homens do passado viveram. Curiosamente, esse historiador, Yuval Noah Harari, um historiador, ele não é cristão, mas é israelense, mas ele fez uma reflexão muito interessante recentemente. Ele disse, mesmo muitas religiões tradicionais mudaram de foco. Em vez de prometer alguma espécie de paraíso após a morte, começaram a dar ênfase muito maior ao que podem fazer por nós nesta vida. As religiões de hoje, as igrejas que proliferam o nosso país, a nossa cidade, elas se concentram no aqui e agora, oferecendo às pessoas aquilo que se pode fazer apenas nesta vida. Esta não é a verdadeira fé. A verdadeira fé, ela nos prepara para o pior. E eu gostava de lembrar de algumas passagens muito interessantes aqui. Uma delas é João 14, 1-3, que diz, não se turbe o vosso coração. É Jesus falando aos seus discípulos quando ele havia de partir, haveria de experimentar a morte. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Este lugar em que aqueles que estão em Cristo irão após a morte é um lugar em que as nossas mentes ainda não imaginaram, os nossos ouvidos ainda não ouviram. Assim, diz o texto, relativamente a esse lugar, nós fixamos, irmãos, nossos olhos não naquilo que se vê, não naquilo que as nossas mãos podem apalpar, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê passa, é transitório, mas o que não se vê é eterno, não acaba, não tem fim. Então eu vi novos céus e nova terra, que é este o lugar que Deus tem preparado para nós, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Neste lugar que Deus está a preparar para nós, irmãos, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Este é o nosso lugar de esperança. A morte não nos mete medo, porque a morte nos levará para este lugar que Deus tem preparado para nós. A morte é a porta de entrada à presença dos céus, à presença de Deus.
e de toda a glória que Ele tem preparado para nós. Vamos morrer? Talvez. Mas se por acaso a morte passar pelo nosso caminho, irmãos, mantenham o coração firme, não se turbem, não se abalem, porque a nossa fé em Cristo nos prepara não só para esta vida, mas também para o pior desta vida, inclusive para a morte. É essa determinação que o apóstolo tinha e é essa determinação que também queremos infundir nos nossos corações. Viver é Cristo, morrer é lucro. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, diz o apóstolo. Mas ele diz, se viver, eu darei frutos. Mas eu estou em dúvida. Caso continue vivendo num corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Ele está em dúvida. Se ele vai de facto, se ele deseja de facto partir, se ele deseja de facto ir e estar com Cristo, ou continuar a viver e a usar a sua vida como bênção, dando fruto de justiça, alegria e paz àqueles que se encontravam debaixo do seu raio de influência, debaixo do seu cuidado. O apóstolo queria, por um lado, continuar a viver para dar os frutos de justiça. Mas, por outro lado, ele ansiava partir e estar com Cristo. E ele experimenta essa agradável dúvida, essa doce dúvida de estar aqui e dar frutos de justiça e de estar com Cristo, que é muito melhor. Versículo 23 e 24, ele diz se de alguma forma ele deseja partir. Mas por outro lado, ele vê a necessidade de permanecer aqui na terra. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, sem dúvida. A morte não assusta o apóstolo. Se ele tiver que partir, se ele tiver que ser executado, ele saberia que estava com Cristo. Isto para ele era melhor, era excelente. Contudo, se por alguma eventualidade ele permanecesse, ele via a sua permanência como uma necessidade para abençoar a igreja do Senhor Jesus. Falamos na reflexão anterior a necessidade de sermos bênção. O apóstolo, se continuasse, ele queria continuar a ser bênção na vida da igreja do Senhor. Ele está convencido de que se permanecer e continuar com todos, ele vai permanecer e continuar para o progresso e alegria na fé, na vida desses irmãos. A morte não era um problema para o apóstolo, e eu espero que não esteja a ser também para o irmão, que não esteja já a viver desesperado, que não esteja já a viver como se estivesse numa prisão, que mesmo vendo a morte de perto, você continue a viver com alegria e esperança. 3 princípios inegociáveis que esse texto nos coloca. O primeiro deles é propósito, para nós refletirmos e praticarmos. Esse texto fala de que a vida tem um propósito. E esse propósito, meus irmãos, é glorificar a Cristo, é abençoar os outros. Nós precisamos viver cada dia com essa consciência de que nós, enquanto estivermos vivos, enquanto Deus permitir que nós continuemos a respirar, enquanto Deus permitir que nós continuemos a viver a vida que Ele nos deu, que nós glorifiquemos
a Ele e abençoemos aos outros. Intensidade, com toda a determinação, sempre. O apóstolo usa essa expressão com recorrência, sempre, sempre, sempre. Eu não sei se nós temos vivido as nossas vidas com devida intensidade. Não sei se temos vivido as nossas vidas com devida determinação. Às vezes me parece que vivemos uma vida como se fosse rascunho. Amamos a Deus muito mal. Servimos ao outro muito mal. Experimentamos as oportunidades que Deus nos dá muito mal. Falta intensidade, falta paixão. Vejo pastores preguiçosos a abandonarem os seus ministérios porque encontram-se numa época de pandemia. Vejo irmãos a abandonarem a sua espiritualidade porque encontram-se num momento de pandemia. Vejo homens e mulheres baixando a sua espiritualidade, mostrando que não tem virtudes, não tem princípios inegociáveis na vida, vivendo de qualquer maneira, sendo condicionados por essa pandemia. Falta de determinação, falta de paixão, falta de amor por alguma coisa que os faça viver. O discípulo de Jesus Cristo não pode viver dessa forma. O discípulo de Jesus Cristo tem razões para viver de uma forma intensa e apaixonada. Viver para a glória de Deus, para abençoar os outros, é uma motivação suficientemente forte para nos levantar a cada manhã e colocar os nossos pés na estrada. Por fim, vamos viver com consciência, irmãos. O apóstolo deixa claro que o discípulo de Jesus é aquele que vive com consciência da transitoriedade da vida. Hoje estamos aqui, amanhã não estaremos mais. E o amanhã pode chegar mais rápido do que nós imaginamos. E este momento de pandemia tem evidenciado esta verdade, que o amanhã pode ser fugaz, pode ser breve. Portanto, viva sabendo que a qualquer momento poderás partir. Por isso, viva. Viva para o bem do mundo e viva para a glória de Deus, tendo consciência de que não estamos aqui para todo sempre. O nosso tempo é breve, o nosso tempo é curto e logo, logo partiremos. Portanto, construa uma história, deixe um legado, abençoe os outros, faça isso com determinação, faça isso com intensidade, sabendo que estamos de passagem. Diz o texto que então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai. Benditos do Pai são aqueles que vivem as suas vidas com propósito, com intensidade e com consciência. São aqueles que, quando chegarem na presença do rei, o rei terá o prazer de dizer: venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Você tem vivido dessa forma? Você está pronto para partir e você tem, de fato, a convicção de que será recebido pelo Rei como bendito do Pai? Que reflita nisso, que o Senhor o abençoe e que encha o seu coração de alegria. Que assim seja, para a glória de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.